Oi, eu sou a Nina e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Nix, do Nathan Hill. É a segunda vez que eu tento gravar sobre esse livro. Vocês sabem que eu tenho um pouco mais de dificuldade quando eu gosto muito do livro, e esse livro trata de muita coisa, ele acontece em tempos e espaços diferentes, então é um pouquinho mais complicado, mas dessa vez acho que vai. Então eu li esse livro de forma totalmente despretensiosa. O Eldon me avisou que ele estava em oferta e paguei R$ 9,90 na Amazon nele na época. E eu tava com vontade de ler uma coisa um pouco maior, eu já tinha ouvido algumas pessoas elogiando. E eu não sabia exatamente sobre o que ele falava, não sabia muita coisa sobre ele, então eu peguei pra ler. E eu li esse livro muito rápido, eu devorei porque eu gostei muito mesmo dele. Eu vou contextualizar a história e os tempos e espaços em que ele acontece e depois eu comento um pouquinho mais sobre cada um deles, porque eles vão ter temas centrais diferentes. Então o livro começa no tempo presente, que é onde a história vai se desenrolar, em que nós temos o Samuel na vida adulta. Então ele é um professor universitário que está na iminência de ser demitido por conta de um conflito que ele tem com uma aluna a respeito de um trabalho sobre Shakespeare. Ele está devendo muito dinheiro para uma editora por conta de um livro que ele deveria ter escrito, né? Recebeu adiantamento e não escreveu. Ele tem um amor platônico por uma mulher, né, chamada Bethany, que a gente ainda não conhece. Ele usa bastante do seu tempo para jogar RPG, então é ali que ele tem seus amigos, e tem uma parte do livro também focada nisso. E nesse momento em que a vida dele tá um super problema, a mãe dele, que o abandonou quando ele tinha 11 anos e com quem ele não teve mais contato depois disso, é presa por um atentado contra um político, né, um governador, que tem algumas semelhanças que são mera coincidência com um determinado presidente que a gente conhece. E a partir desse momento, então, existe a oportunidade dele escrever um livro sobre essa mãe, detonando ela. Então ele tem essa proposta da editora de detonar essa mãe. E a partir de então a gente vai conhecer um pouco mais, tanto sobre o Samuel e essa história do abandono, quanto sobre a mãe dele. Nessa história do presente, o livro é muito focado tanto nessa parte da política quanto da mídia e da relação entre elas, como a mídia está sempre interessada em algo com relação à política, como a política utiliza da mídia, e nisso não estou me referindo apenas à televisão, enfim, hoje em dia a mídia está em todos os lugares, né, com os celulares. Então ele tem uma crítica muito forte a isso. É um livro super engraçado e irônico nesse sentido, e eu queria ler um trechinho para vocês entenderem um pouco aí como foi essa questão do atentado aí com relação a esse governador. Eu acho que é uma parte que simboliza bastante a forma como ele escreve. Então isso é a Faye, né, que é a mãe do Samuel, falando, prestando um depoimento. Minhas ações foram uma reação necessária, essencial e automática às políticas fascistas do governador e, portanto, não dispondo de outra alternativa no que diz respeito ao momento, ao local e ao formato da minha reação, aliás involuntária, contra a retórica do governador. Retórica essa de extrema-direita, pró-armas, pró-guerra, pró-violência. Expôs-me a um grau tão raro e substancial de constrangimento que chegou a constituir da minha parte uma crença razoável em algum dano corporal à minha pessoa. Também cheguei à conclusão de que a postura pró-violência do governador, com sua obsessão implacável e fetichista por lei e ordem, implicava consentimento em comportamentos tumultuosos e agressivos, da mesma forma que pessoas envolvidas em sadomasoquismo por gratificação sexual consentem em ser golpeadas sem responsabilização civil ou criminal. Eu acho que esse trecho mostra um pouquinho da forma como tem crítica em muita coisa do que ele está escrevendo, mas tudo de uma maneira bastante irônica e bem humorada. Então é um livro em que eu dei risada várias vezes. Por outro lado, quando a gente acompanha a infância do Samuel, a gente vai ter a construção desse núcleo familiar. Como era essa família antes dessa família ser abandonada pela mãe, como era a vida do Samuel e o que vem a acontecer ali próximo a esse abandono, os sinais que existiam. E é onde a gente vai conhecer o Bishop, que era o melhor amigo do Samuel, e a Bethany, irmã do Bishop, que vem a ser até a vida adulta aí uma paixão para o Samuel.
Essa parte é uma das partes mais densas do livro, apesar de ter essa questão da infância, das brincadeiras, tem coisas muito sensíveis e muito íntimas ali nessa infância. E eu acho que essa parte fala muito sobre a gente não saber tudo sobre as pessoas, que é uma coisa que é bem comum em todas as partes do livro. Como a gente nunca sabe tudo sobre alguém e sobre esses laços que a gente forma, sobre como coisas que acontecem na nossa infância acabam transformando mesmo a nossa vida e sendo determinantes em quem nós somos como pessoas. E o último grande tempo e espaço que a gente vai acompanhar é a vida da Faye. Então, desde que ela é presa, né, aí por esse atentado, começam a surgir várias coisas sobre ela na mídia que o Samuel não sabia, que o ex-marido dela, né, pai do Samuel, não sabia. E nós vamos descobrir de onde surgiram todas essas coisas. Então a gente acompanha desde a vida dela na adolescência, numa cidade pequena, os sonhos que ela tinha, as expectativas. Quando ela vai para Chicago estudar, que era uma grande vontade que ela tinha, que acaba coincidindo ali com o ano de 1968, quando acontece os manifestos com relação à Convenção Democrata, que é, né, o acontecimento do filme O 7 de Chicago. Então eu assisti ao filme por conta disso. A Faye vai estar nesses protestos, várias coisas veiculadas na mídia sobre ela têm relação com isso. Então a gente vai acompanhar como que ela foi para ali. E já abrindo um paralelo, né, um parênteses com o filme 7 de Chicago, foi muito legal acompanhar, porque apesar de tratarem do mesmo acontecimento e ter inclusive uma cena, né, que foi uma cena real, mostrada nos dois, apesar daqui em Nix ela ser um pouco mais dramática do que no filme, eles mostram ângulos diferentes. Então no filme O 7 de Chicago nós temos quem eram essas pessoas que organizaram isso, quais eram suas intenções, seus ideais, o que elas buscavam, né? E aqui em Nix nós temos o lado oposto, nós temos o que tanta gente estava fazendo lá, como que isso acabou se tornando o que foi, sabe? Então, eu acho que é uma maneira menos romântica de tratar o acontecimento e é bastante contundente a ação da polícia aqui no Nix também. Eu gostei muito do 7 de Chicago, eu acho que ele é um filme bastante norte-americano, sobre o heroísmo e coisas assim. E Nix também tem isso, também é um grande romance norte-americano, mas ele trata as coisas com um pouco menos de romantismo, sabe? Acho que ele, por conta da ironia e da crítica, ele traz essa questão mais real mesmo, né? De que, sim, tinham muitas pessoas com ideais, mas algumas pessoas estavam lá por outras razões. E, enfim, também não vou ficar entrando em muito detalhe, mas foi uma parte bem legal de acompanhar, que vai ser bem decisiva pro final da história, principalmente. Essa questão da Guerra do Vietnã e dos protestos contra a Guerra do Vietnã são um assunto que eu gosto muito. A Guerra do Vietnã acaba aparecendo em A Velocidade da Luz, né, que é um dos meus livros favoritos. E com essa questão da manifestação aqui, dos protestos, eu lembrei bastante de Pastoral Americana. Já tem vídeo pro Pastoral Americana aqui, bem antigo, eu vou deixar aqui na descrição. E foi um livro que eu terminei sem saber se eu gostava ou se eu odiava. E quanto mais o tempo passa, mais eu me lembro de coisas. Então ele foi um livro que me marcou demais. Eu acho que eu gosto muito dele. E tem uma cena específica nele a respeito desses protestos, né? Não necessariamente esses, mas essas pessoas que protestavam contra a Guerra do Vietnã, que é muito, muito forte pra mim. Dito isso, a gente também vai acompanhar um pouquinho da história do pai da Faye, que é de onde surge, né, o Nix do título. O Nix vem do folclore nórdico como um fantasma que atrai as pessoas para a morte através de um cavalo branco, já na descrição do livro, né? Nix representa tudo que você mais ama que um dia o abandona. Faz muito sentido com a história e nem é da maneira direta por conta do abandono da mãe, né? E a história toda vai se desenrolar no momento presente utilizando de todas essas outras coisas. Então ele utiliza os outros tempos tanto para construir esses personagens que vão desenrolar a história no presente, quanto pro próprio Samuel descobrir essas coisas, né? Então Samuel acaba descobrindo muitas dessas coisas que aconteceram com sua mãe e que aconteceram com o Bishop, com a Bethany, né? Essas figuras da sua infância. Minha parte preferida é a parte 5. Eu li ela muito rápido, acho que ela começa na página 300 e pouquinho. Se chama Um Corpo para Cada Um de Nós, e eu amei essa parte. E eu acho que, num geral, num resumo, o livro é muito sobre aquilo que a gente
e só a gente sabe aquilo que a gente passou e só a gente sabe, e as nossas expectativas, os nossos sonhos, as coisas que a realidade acaba empurrando para baixo do tapete. Ele também tem bastante dessa frase do Nietzsche que eu mencionei anteriormente, sobre como quanto mais a gente ama uma coisa, mais a gente está preso a isso, que é uma coisa que também ao longo do livro é bastante explícita. E apesar dele ter todo esse lado cômico, essa ironia e essa crítica, ele também tem umas passagens bem bonitas. Então eu separei um pedacinho, na verdade eu vou ler frases diferentes de uma mesma página, né, mas que acho que passam a ideia. O lado ruim de ser uma pessoa que nunca falha é que você acaba não fazendo coisa alguma em que possa falhar. Jamais faz nada arriscado. Há certa falta de coragem nas pessoas que parecem boas em tudo que fazem. O que havia mudado, o que lhe inspirara essa nova audácia? Na verdade, foi um verso desse poema, o poema de Ginsberg sobre os girassóis. Pobre flor morta, quando esquecestes que era uma flor? Então, eu acho que ele reúne todas essas coisas de uma maneira excepcional. Ao mesmo tempo que ele é um livro que é muito fluido, é uma leitura envolvente, você quer saber o que acontece, ele é fácil de ler. Ele também tem muito tema importante, e inclusive tema denso e pesado. Eu não vou dar spoiler, né, sobre as coisas, eu acho que tem muito tema que precisa realmente estar amarrado com os acontecimentos para fazer sentido que eu fale aqui. E eu acho muito fácil se perder nesse caso, quando você está falando de muita coisa ao mesmo tempo. Isso não acontece com Nix. Eu acho incrível que seja o romance de estreia do Nathan Hill, porque as coisas são todas muito amarradas, não tem nenhum tema que parece que foi colocado ali só para criar polêmica ou só para dizer que foi tratado de um tema pesado, sabe? Todos os temas fazem muito sentido com a história e são muito bem amarrados com tudo. Não sinto que tem nada sobrando nesse sentido. Eu comentei também no Instagram que eu não acho que seja perfeito, e o motivo por eu ter dito isso é principalmente o final. Ele tem algumas reviravoltas no final. Eu gosto de algumas, na verdade praticamente um plot twist. Eu gosto do plot twist, mas eu não gosto de todas as resoluções ali feitas no final. É que eu sou louca do final em aberto, né? Então acho que algumas coisas ficaram explicadas demais e sinto que poderia ter recuado um pouquinho nesse ponto, mas isso também é questão de gosto, né? Questão pessoal. Mas é um dos meus livros favoritos dos últimos tempos, um dos que eu mais gostei de ler, que mais me faz pensar regularmente sobre muitas coisas, inclusive sobre isso que a gente é. Eu gosto muito quando o livro consegue, ao mesmo tempo que está tratando de várias questões externas, como nesse caso ele vai falar de guerra, mais de uma guerra, de como as pessoas reagem a essas guerras, vai falar sobre a questão do abandono, sobre política, sobre mídia. Ele também é muito sobre o ser humano. E é uma coisa que pra mim é fundamental, assim. Eu acho que se a história foca apenas nos fatos, sem focar nas pessoas, eu acabo não gostando tanto. Se você já leu ou se você lê por minha indicação, me conta o que você achou. Eu espero realmente que muitas pessoas leiam e gostem. Eu não vejo a hora do Nathan Hill escrever outras coisas pra eu ir atrás. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso nem muito longo. E a gente se vê no próximo.